Bom, seguindo com o nosso projeto aqui, o website, né, a nossa loja online em Flask. Último vídeo a gente colocou aqui, né, fizemos aqui colocamos aqui a nossa nave bar, colocamos aqui os totais e blá blá blá. Bom, o que precisamos fazer é atualizar nossas cores, né, e também as quantidades. Bom, na cor a gente pode vir aqui no nosso carrinho, né, que é o carros.py, e vamos fazer o seguinte. Aqui, observe aqui que a gente tem a nossa imagem, não é isso? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu puxar aqui para que vocês vejam. Então tá. Então simplesmente aqui, né, na frente aí, tá pessoal, coloca uma vírgula e vamos pegar a colors do nosso produto, que vai ser igual, só que aqui, como a gente vai referenciar ela, eu tenho que colocar ela entre aspas simples, tá? Eu vou dar uma quebra de linha aqui, depois eu volto. Então vai ser entre aspas simples, desta forma, e vamos pedir ela, então vai ser igual, ou seja, 2 pontos, tá? Fora das aspas. Desta forma aí a gente precisa do nosso produto que ponto colors, que está vindo do banco de dados, desta forma. Bom, creio que é isso aí. Se der algum erro, depois a gente retorna. Neste caso aqui, eu vou pegar aqui e vou retornar cá, tá pessoal? Para ficar tudo igual aqui, tudo junto. Bom, desta forma aí. Com isso aí, ele já vai atualizar as nossas cores, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o display também da imagem. É muito legal a gente ver o produto aqui, né? Então fica bacana isso aí também. Aqui então, deixa eu fechar aqui, vamos vir aqui no nosso carro HTML aqui. Vamos fazer o seguinte, aqui então, depois do código, pode ser o nome, seria legal depois do código, né? Então vamos fazer o seguinte, Ctrl o C, Ctrl V, e aqui vai ser a image, desta forma, ou imagem, como queira. Logo aqui abaixo, observe aqui que a gente tem o produto, tal, vamos fazer aqui, depois ele faz o for, ele faz o desconto, o cálculo, isso aqui. Bom, bacana. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar outra TR aqui, não, uma TD, desta forma. Então, Ctrl o C, logo abaixo aqui, Ctrl V. Então ele vai fazer simplesmente o que? Aqui a gente não vai chamar isso aqui por enquanto, então a gente tem que chamar a nossa imagem. Então vamos abrir uma tag img, lógico, para trazer a nossa imagem. E aqui dentro vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui o source code dela vai ser igual ao que? Então abrimos aqui, chaves, e aqui dentro eu vou colocar então o URL, não é isto, underscore for o que? Vamos passar o caminho. As nossas imagens tá dentro de static, não é isto? É a pasta, isso a gente já viu em vídeos anteriores. Saio o file name, então file name vai ser igual o que? Temos lá a pasta images, não é isto? Aspas simples, eu vou dar aqui, vou apagar isto aqui também não tem, é só aspas simples. Está aí, tá lá dentro de images, traço, eu preciso de entrar dentro da pasta, não é isto? Mas concatenamos com o que? Com o produto que? Ponto image o que? Simplesmente está aí. Aqui a gente não precisa colocar a imagem 1, 2 e 3, porque é um só, é daquele produto ali só, não é isto? Então bacana aí, podemos deixar desta forma. Está aí, bacana. Vamos colocar o alt, vai ser igual, podemos colocar o que? O produto, né? O nome do produto. Então, abre chaves, fecha. E aqui vamos trazer o produto que? Ponto name, não é isso que a gente colocou. Sai, a gente pode colocar também uma altura, né? Então, vamos começar pela largura da imagem, porque não faz sentido deixá-la grandona e nem pequena. Então a gente especifica
uma altura e uma largura. Neste caso, eu creio que a altura pode ficar 50, o height também pode ser o que? Uns 50 para ela ficar quadrada. Pode ser 50, vamos verificar. E é isso aí, pronto aí, vamos verificar se vai funcionar. Então meu server caiu, com certeza, isso, vamos atualizar, pedir ele para rodar e verificamos aí. Já temos aí as nossas imagens, bem destacado aqui, ficou bacana. Bom, perfeito. Vamos melhorar. Aqui podemos também fazer o seguinte, como a gente vai ter o método post, vamos fazer o seguinte, a gente pode criar um form aqui. Depois do produto nome aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui um form, vocês vão entender. Então o form, vamos colocar aqui, por exemplo, vai ser o que? A ação dele. Então a action, por enquanto, eu vou deixar nada. A gente precisa do método, né? Então o método vai ser post, não é isso? Então post aí, bacana. Este form aqui eu vou recortar ele aqui e a gente pode trazer ele depois aqui de atualizar o nosso produto, né? Então aqui é o subtotal, aqui é o atualizar, ele pode entrar aqui. Então Ctrl o V aqui. Isso aqui eu vou fazer desta forma aqui e aqui vou jogar aqui. Isso, beleza. Bom aí, bacana. A quantidade, a gente precisa atualizar elas. Por isso, criamos aqui o nosso form. A gente precisa manipular aqueles itens ali. Então, aqui na quantidade, vamos fazer com atenção. Vou fazer com calma aqui, para que vocês não confundam. Então, na quantidade, observe aqui, que vamos fazer desta forma. Então, depois do preço aqui, tá, pessoal? Então, na quantidade, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou simplesmente abrir uma tag. Eu vou colocar aqui uma tag input para a gente poder trabalhar com ele. O type dele vai ser igual que podemos colocar number, né? Porque vai ser número. O que a gente pode colocar? Um name também a gente pode colocar como quantity. Da mesma forma. Saímos. O que mais que a gente precisa colocar? A gente precisa colocar um mínimo, né? Então, o mínimo pode ser o que? De 1. E o máximo de produtos, de quantidade, podemos colocar o que? Uns 20, 10 por aí afora. O value vai ser o que? Podemos colocar o nosso produto, não é isso? Então, podemos fazer isso aqui, ó. Vou fazer... Bom, contra o X, vou jogar para dentro. Pronto, até aí. Vou tirar o espaço. Aí, isso aí, bacana. E aqui a gente fecha a nossa tag aqui. Bom, perfeito aí. Tá, beleza. Deixa eu fechar aqui para vocês terem mais espaço. Ok, bacana. Input type number. Beleza. Questão da cor, a gente, lá na nossa single page, que é página única, a gente criou isso aí. Observe que a gente tem um label aqui, né? Temos o input, aqui temos o label da cor. Então este label aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar até essa seleção. Ctrl o C. Pode ser, não, vamos copiar aqui, porque a gente precisa do split, isso aqui, ó. Ctrl o C. Vamos retornar aqui. Aqui então, na cor, temos aqui, ó, o produto, a cor do produto. Vou fazer desta forma, assim, eu vou dar um espaço aqui para a gente trabalhar. Depois a gente arruma isso aí. Então, eu posso colocar ele aqui, Ctrl o V aqui. Vou dar um espaço aqui e vou dar a quebra aqui. Isso, perfeito. Então, a gente tem a nossa TD aqui. Bom, aqui na cor, então onde é que a gente tem? Aqui traz a cor. Vamos colocar um option então para a gente poder selecionar, né? Então criamos aqui um option, posso fechar ele aqui. Este option vai ter um value, o value dele pode ser isto aqui, o nosso produto colo, né? Então vou dar um Ctrl X e jogar ele para cá. Então Ctrl o V. Ele vai mostrar, ok.
para a gente selecionar isso aí. Simplesmente eu acho que é só isso aqui. Então vamos fazer aqui para ficar legal. Então, perfeito. Aqui. Aqui a gente pode colocar ele como capitalize também. Então, só colocar na frente. Creio que é só isso. Vamos testar. Então, mas não vai dar, porque nele compilar aqui, ó, eu já corri o olho que ele deu um erro. Ele deu um erro aqui no block content template. Por quê? Eu já sei aqui. Deixa eu ver aqui, ó, carros. Ele tá falando ali, ó, o object has no attribute colors. Por quê? Porque quando a gente adiciona um carrinho, ou seja, um produto para o carrinho, ele tem que esvaziar o nosso carrinho depois que a gente efetuar. Bom, por enquanto a gente não está fazendo isso, então não vai dar para testar. Mas a gente pode vir aqui na nossa rota e aqui em carrinhos, a gente pode adicionar aqui uma URL só para a gente poder testar. Então eu vou pegar isso aqui, ó, Ctrl o C, vou abaixo, Ctrl o V. Então isso aqui vai ser, pode sim, vazio, que é esvaziar o carrinho, pode ser qualquer coisa. Seria legal uma coisa que, tá bom assim. Então, Ctrl o C. Então aqui eu vou colocar desta forma, Ctrl o V, Ctrl o V, e vou colocar um underscore. Então o que vai fazer? Vamos colocar aqui um try, simplesmente para a gente testar. Depois a gente vai usar ele com outra funcionalidade. Então, se a section for um ponto clear, chamamos o método, façamos o que? Return para onde? Para o nosso, para nossa home. Pode jogar para home, né? Fica muito bacana. Então, redirect, passamos a nossa URL underscore for e passamos aqui a nossa home, neste caso, né? Bom, perfeito. Tendo chamada e a home, vamos colocar só um except. Então, um except, vamos colocar exemption. Vamos colocar uma mensagem de erro qualquer e pedimos ele aqui para fazer o print deste erro. Isso aqui eu não vou explicar muito porque a gente já sabe. Bom, então vamos rodar aqui, ó. Ele vai compilar. Agora ele não vai dar erro, mas com certeza aqui ele deu erro aqui, ó, no compilar. Se eu vim aqui atualizar, ele vai continuar dando erros. Mas se eu vim aqui e chamar vazio, não é, que é a nossa URL, ele retornou. Agora nosso carrinho tá vazio. Se eu adicionar, a gente vai ter lá, quer ver? Aí já temos aqui para atualizar a quantidade, tem para atualizar as cores, né? Ó, observe, só que ele tá trazendo duplo, né? E não é isso que a gente queira. Vamos fazer o seguinte, precisamos limpar isso aqui. Bom, vamos aqui, vamos resolver então aqui a gente pode fazer o seguinte, aqui onde é que a gente tem o nosso select. Vamos pensar aqui. Então temos o option, temos o selection. Então no option aqui, o valor dele, a gente pode pedir aqui um style, tá? Então vamos colocar aqui um style desta forma, que vai ser igual o que? Vamos pôr display. Esse display vai fazer o que? Então podemos colocar ele como none, né? Desta forma aí. Vamos verificar. Então o display vai ser none. Eu creio com que isso aqui vai resolver aqui. Então vou dar um refresh. Então vamos aqui ver isso aí. Pronto aí. Ok, perfeito. Os nossos as nossas quantidades já também já está atualizando. Que precisa fazer atualizar o nosso carrinho, né? Para isso aí, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui nas nossas aqui tem que ser no nosso carro. Pode ser aqui mesmo. Vamos deixar aqui. Vamos fazer o seguinte.
Pode ser que esta URL aqui só vai dar erro se a gente chamar ela, mas por enquanto a gente não chama ela, ela vai permanecer. Então vamos fazer o seguinte, Ctrl o C, vamos criar aqui então para atualizar o nosso carro. Então vai ser o que? Podemos colocar aqui o que? Atualizar? Pode ser update o que? O carro, né? Então pode ser assim, ó, carro. Update carro, atualizar carro fica muito longo. Então deixa assim, update carro, tá bacana. Aqui a gente precisa passar o int, né? Porque é um inteiro. Então, aqui eu tenho que identificar pelo código. Então, eu vou pôr code. O método, como sempre, a gente pode colocar como post, somente post. Opa! Então, colocamos aqui post, aspas simples. Ok, bacana por aí. Ctrl C, vamos criar a função. Então tem que passar, como eu estou passando que o meu inteiro vai ser code, então passo ele aqui, code. Isso aí, precisamos fazer uma verificação. Se o nosso carrinho está vazio ou não. Então, if, se na minha seção, se eu não me engano, a gente colocou o que? Vamos colocar aqui, ó, loja, então a nossa seção, não é isto? Então podemos pegar aqui, ó. Aqui já tem uma verificação. Então eu vou pegar daqui, ó, Ctrl o C. Não vou explicar isso porque a gente já explicou em vídeos anteriores. Então, se not in, então se não tiver na nossa seção, qual é a nossa seção? Esta daqui, né? Então vamos copiar, vamos aproveitar. Peguei aqui, Ctrl o C. Vou fazer com um pouco de cautela aqui para que vocês acompanhem. Então, se not in o que? Section, qual é essa seção que eu estou especificando? Então, end o que? O len da nossa seção que eu estou especificando, que é a seção da loja do carrinho, que está vindo da lista lá do nossos dicionário. Então não vou explicar isso aqui porque a gente já explicou sobre isso aí. Se for menor ou igual a 0, isto significa que eu não tenho nada lá. Então return o que? Redirect para onde? Vamos mandar para nossa home, né? Porque aí o cliente vai ter a opção lá para comprar, né? Então pedimos ele para retornar para home. Agora, se tiver, o que a gente tem que fazer? Indenta o código, tá, pessoal? Então, o que vai acontecer? Opa, if. Então, se o meu request, então pedi um request, o que? Ponto. Se o método for igual ao que? A post, não é isso, pessoal? Então, colocamos aqui post. Se for igual a post, o que vai acontecer? Precisamos indicar ele, enviar ele para onde? Para nossa URL do carrinho. Mas, porém, não esqueça que a gente tem lá que pegar a quantidade e pegar a cor que a gente tiver selecionando. Então, precisa encaixar tudo isso aí. Então, como a gente já está trabalhando com quantity vai receber o que? O request, o que está vindo do nosso form. Então, ponto form o que? Ponto que? Get, porque eu quero pegar aqueles aqueles itens que estão sendo atualizados. E quais são esses itens? A gente precisa de atualizar a nossa quantidade e a cor, não é isso? Então ficou muito simples aí. Então Ctrl o C, vou abaixo, Ctrl V. Então aqui vai ser o que? A color, né? Mas neste caso aqui, deixa eu ver o que a gente colocou aqui. A gente colocou cor, aqui tá cor, mais K, aonde a gente fez a nossa verificação. Aqui tá color. A gente deixou colors, né? Então vamos deixar cor aqui que fica melhor ainda. Então cor. Então Ctrl o C, retornamos aqui e deixamos essa variável como cor mesmo. Então color. Está aí. Então vai fazer o request, o que está pegando da nossa
color, Ctrl V. Agora precisamos fazer o que? Entra num try, 2 pontos, vamos fazer o que? Então, por enquanto, pass. Aqui a gente vai colocar a nossa lógica. Então, fazendo o pass, eu preciso colocar uma mensagem, né? Então, exception as 2 pontos. Aqui pedimos para printar, então print, colocamos a nossa variável e aqui pedimos ele para fazer um return, então retornando redirect para onde? URL underscore for, isto mesmo, e enviamos ele para onde? O que que eu falei aquela hora? Enviamos ele para o nosso da URL do nosso carrinho, né? Qual é a URL do nosso carrinho? É aqui, ó, get cart, né? Então, contra o C e cadê? Aqui, contra o V. Pronto aí. Creio que é só isso aí. Então, vamos aqui para o nosso pass. O que que a gente tem que fazer aqui? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se a minha seção ela está sendo modificada, porque se eu não estiver atualizando nem a cor e nem a quantidade, não vai alterar em nada. Então isso é muito importante. Se eu fazer uma alteração na quantidade ou em cor, aí sim ele vai fazer este método aqui que a gente vai colocar. Bom, primeira coisa, a nossa section tem que fazer uma verificação nela. Ponto, se for modified, desta forma que escreve, então, se ela foi modified, que é modificada, então passamos aqui que eu quero que faça esta verificação, então tem que ser true. Se ela for modificada, então for que, para que vocês entendam, é o código que está lá na nossa lista que está nos dicionários que a gente já fez anteriores, só para que vocês entendam. Então, item, se in, na seção, então, section, a gente tem aqui, ó, podemos pegar, que a gente está fazendo tudo isso aqui. Então, contra o C, contra o V, ponto items. Então, lembrando, vou dar uma passada aqui por cima. Então, tá fazendo um for aqui do item da nossa seção. Se nestes itens tiver ok o que a gente está modificando, vamos fazer o seguinte. Então, if se a minha int, vamos passar como inteiro, que se ela foi ok modificada para igual a code, o que a gente está passando aqui em cima, pessoal? Observe aqui que a gente está passando um argumento aqui, o que? O int, ele está passando ser code, a gente está referindo aqui que o meu update carro vai receber o code. Então, estou fazendo aqui, se esta chave aqui for igual a que tiver aqui, na minha lista de item lá do dicionário, vai fazer o que? Vai receber uma alteração aí. Só que aqui também eu não preciso fazer isso aqui. Eu tenho que fechar esse parênteses aqui, porque eu estou referindo aqui. Bom, aqui, para que vocês entendam, é o mesmo que o código que tiver lá. Basicamente é isso aí. Eu já expliquei isso em vídeos anteriores. Então, o item vai receber o que? Vamos passar aqui, entre aspas simples, quantity. Não é isso? Que é a quantidade que a gente está alterando. Então, vai ser igual o que? A quantity. Está aí, bacana. Agora ficou fácil. Agora a gente pode fazer da mesma forma para a cor, porque a gente precisa pegar estes valores que estão sendo modificados. Por isso a gente colocou aqui, ó, se na minha seção tiver alguma coisa modificada, que faça as verificações aqui que eu acabei de explicar. Então aqui vai ser o que? Color, que a gente está especificando, vai ser igual a color que a gente selecionar. Bom, tendo pegado estes dados, eu preciso retornar, né? Então, return o que? Redirect. Vamos mandar ele para onde? Lá para o nosso carrinho novamente. Opa,
Vamos então aqui URL, URL underscore for, mandamos para onde? Para o nosso carrinho, né? A gente podia ter pegado aqui, ó, Ctrl o C, Ctrl o V. Bom, creio que é só isso aí. Depois disso aí, pode colocar uma mensagem, né, pessoal? A gente tem, né? Vamos aqui aonde? Clientes, não, aqui em administrador. Por aqui afora a gente tem a mensagem. Aqui, vamos copiar. Ctrl o C, vamos retornar aqui. Aqui, então, aqui antes dele entrar na navbar, ele entra na navbar. Tem a classe, então podemos colocar ele aqui depois da classe aqui, da div. Aí ele entra na row, isso aí, bacana. Então, aqui pedimos a mensagem. Então, podemos fazer, colocamos aqui a nossa flash, então, entre aspas, ou seja, parênteses e aspas simples, podemos colocar assim, item, né? Foi atualizado, por exemplo, atualizado com sucesso, por exemplo. Perfeito. Aqui o flash ele não está pegando aqui. Será que a gente fez a importação do flash? A gente tem o flash aqui contra o C. Talvez estou escrevendo errado. Não, tá certo, Ctrl V. Como ele tá aqui, não, ele tem que entrar antes de fazer antes de enviar pro nosso carrinho. Então tá errado, por isso Ctrl o X e ele vai entrar aqui. Aí sim ele dá a mensagem e retorna para lá. Bom, creio que é isso aí, perfeito. Vamos fazer o seguinte. Como lá tá link, né, atualizar e deletar. Aqui, não é isso? Eu pensei em colocar botão. Vamos fazer isso aí. Então, aqui na nossa atualização, podemos colocar desta forma aqui. Tá aqui o nosso link de atualizar. A referência aqui, eu vou fazer assim. Eu vou tirar isso aqui. Então, não é mais o botão, ou seja, a âncora. Então, vou colocar aqui button desta forma. Ele vai receber, eu vou fechar ele aqui que ele vai me dar o outro aqui, então vou recortar aqui, Ctrl o X e já vou colocar ele aqui, isso aí, bacana. Este botão então vai ter um type, vai ser igual a submit, ele vai ter uma classe, então class, vamos colocar btn traço small para ser pequeno e btn, vamos colocar aqui, vamos colocar o que? Success. Bacana aí. Agora a gente precisa também passar a ação, né? Como a gente criou aqui a nossa rota, não é isto? Observando aqui que aqui abaixo a gente tem o nosso get card e a gente tem o nosso code que já foi explicado. A gente tem que chamar ele lá e passar aqui, né, na ação do nosso formulário. Então vamos fazer isso aí já de uma vez. Então aqui no formulário, onde a gente abriu ele, aqui, logo acima aqui. Então observe isso aqui, que a gente está fazendo um for aqui. Então podemos colocar a ação dele desta forma aqui. Então a ação, vamos enviar primeiro. Então, quando tiver ação, eu quero ele na URL underscore for e passamos o que aqui? A nossa URL, né? Cuidado com isso aí, tá, pessoal? Não é a URL dos carros, tá? A gente está fazendo o que? Atualizando o nosso carrinho, né? Então, qual é? Olha aqui, ó, update, né? Isso pode pegar da função, que é a mesma, Ctrl C, retorna aqui, Ctrl o V. Agora, precisamos daqui, não é isso? Onde ele vai fazer a atualização. O que a gente colocou lá? Code, não é isso? Que vai ser igual ao que? O que a gente está fazendo for aqui? O que a gente fez lá no nosso URL? Já foi explicado. Então, passamos aqui a nossa key.
Pronto, creio que é só isso aí. Se der algum erro, a gente retorna. Bom, vamos rodar nosso projeto e conferir. Então, tá rodando. Se eu vim aqui atualizar, o nosso botão aqui já modificou. Depois a gente pode mexer com deletar. Então tem aqui, este aqui tá vermelho, não é isso? Só que eu acho que eu não tenho outros. Vamos fazer o seguinte, aqui vamos atualizar. Vamos atualizar, ele deu aí, ó, item foi atualizado com sucesso. Ok, então a quantidade foi atualizada. Como eu não tenho outra cor, aqui poderia, eu vou fazer um cadastro de um telefone ou qualquer item aqui com outra cor para a gente atualizar a cor. Então, para a gente atualizar lá o nosso carrinho, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui estes 4 produtos, vamos aqui no carrinho, então temos eles aqui. Não tem como atualizar o produto porque a gente cadastrou só com estas cores. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui porque a gente ainda não está jogando para cá. Eu vou aqui adicionar produto. Vou dar um cancela para a gente cair aqui no admin. Eu vou modificar aqui, então vou colocar aqui um relógio, eu vou editar este relógio, então aqui a gente tem a cor só preta nele, então vírgula, vou colocar, por exemplo, amarelo, vou colocar vírgula, vou colocar verde e prata, por exemplo. Vamos atualizar a moto, vamos editar, vou colocar lá com a cor. Vamos colocar, tá preto, vamos pôr azul, vamos colocar verde, vamos colocar amarela, para a gente ter bastante opções, cadastrar. O carro também a mesma coisa, então vermelho, vírgula, amarelo, que mais? Branco, vamos atualizar o computador, pode deixar o telefone, vamos aqui, a cor vermelho, já tá vermelho ali, vamos pôr azul, verde, amarelo, isso aí. Já temos aí bastante opção. Só que agora, como eu adicionei ele lá, eu tenho que limpar meu carrinho, né? Senão ele não vai trazer, porque ele já tá aqui com aquelas cores, ó. Então tem que limpar o meu carrinho. Eu tirei o código lá, mas depois a gente vai verificar isso aí. A gente só tá simplesmente fazendo aqui a nossa verificação, testando. Então vou fechar o navegador, vou abrir novamente, vamos entrar. Então já aqui agora ele tem que trazer, né? A gente colocou o que? O telefone a gente colocou a moto, o carro e o relógio, não é isso? Então se eu vim aqui, então eu já tenho as opções aqui que a gente adicionou, que está no banco de dados. Então vamos lá. Se eu atualizar, atualizou a quantidade. Aqui está vermelho. Se eu colocar amarelo, atualizar, ele ficou amarelo aqui pra gente. Ok, beleza. Aqui está preto. Vamos colocar, vamos aqui na quantidade primeiro. Vamos colocar 3. Vamos colocar vermelho, atualizar. Perfeito. E ele tá contando aqui, não tá? Vamos fazer o seguinte, preto, tá preto, azul. Vamos aqui colocar mais 2. Atualizar. Ele tá fazendo a contagem aqui sim, bacana. Tá 504. Vamos colocar aqui verde. 3, 2. Está aí. 6.276. Bom, tá funcionando, ele tá permanecendo todas as cores que a gente tá atualizando. Bom, então até aqui tá funcionando, beleza, bacana. É isso que a gente precisa.
Bom, praticamente é isso aí. Eu vou deixar esse vídeo aqui e eu retorno para a gente poder trabalhar o deletar aqui e fazer as funcionalidades. Bom, neste vídeo a gente atualizou aqui a nossa quantidade e as nossas cores, não é isso? Tá bacana aqui, depois a gente pode melhorar isso aqui. A gente vai trabalhar isso aí mais adiante, tá? Então, tá ficando aí perfeito aqui, tá? Subtotal. Tem algumas coisinhas pra gente trabalhar que a gente vai prosseguindo aí. O bom aqui é que já está atualizando conforme a gente planejou. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixa o seu gostei, joinha, comenta e divulgue o nosso canal nas suas redes sociais, que assim você estará ajudando a gente a manter o canal com projetos atualizados. Vou ficando por aqui, um abraço, tchau, tchau.